Depois de celebrarem a travessia do mar e encontrarem as águas de Mará e Elim, o povo de Israel continua a sua jornada pelo deserto. A sede deu lugar a outro problema urgente: a fome. Em Êxodo, capítulo 16, Deus responde ao clamor do povo com pão que desce do céu, um alimento diário que ensinaria a nação a confiar na provisão constante do Senhor, um dia de cada vez. A caminhada mal havia recomeçado, e toda a congregação já murmurava contra Moisés e Arão no deserto de Sim. A fome era tão grande que eles começaram a distorcer o passado. Diziam: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá no Egito. Pelo menos lá, nós nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão até nos fartarmos. Mas vocês nos trouxeram para este deserto para matar de fome toda esta multidão. Impressionante como a memória pode nos enganar. A dor da escravidão foi esquecida, e o passado idealizado parecia melhor do que o desafio de viver pela fé no presente. A barriga vazia fazia o cativeiro parecer um banquete. Diante dessa murmuração, o Senhor não responde com ira, mas com graça. Ele diz a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. E a promessa era completa. À tarde, eles teriam carne, e pela manhã, pão vindo do céu. Veja que Deus não apenas supre a necessidade física. A maneira como ele provê é em si um ensinamento sobre dependência e obediência. A provisão seria diária, exigindo uma confiança renovada a cada amanhecer. Enquanto a promessa era anunciada, algo extraordinário aconteceu. Moisés e Arão disseram ao povo: à tarde, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor. E no exato momento em que eles falavam, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. A mesma nuvem que os guiava dia após dia, a mesma coluna de fogo que os protegia à noite, agora se manifestava como a garantia do sustento. A presença que guia é a mesma presença que sustenta. Deus estava com eles em cada passo da jornada, e a promessa se cumpriu fielmente. Naquela mesma tarde, um bando de codornizes voou baixo e cobriu o acampamento. A carne prometida chegou em abundância. Na manhã seguinte, depois que o orvalho evaporou, a superfície do deserto estava coberta por uma coisa fina e redonda, parecida com a geada. Era algo que eles nunca tinham visto. Confusos, os filhos de Israel perguntavam uns aos outros: Manhu, que significa o que é isto? E foi desse questionamento que veio o nome maná. Moisés então explicou: este é o pão que o Senhor vos dá para comer. O sustento de Deus tinha chegado de uma forma completamente nova e inesperada. A instrução para a colheita era muito específica e revelava a justiça de Deus. Moisés ordenou: cada um colha apenas o que for necessário para a sua família, um homer por pessoa, segundo o número de pessoas na sua tenda. E aqui acontece um milagre dentro do milagre. Aqueles que por ganância ou medo colheram muito, perceberam que não tinham sobras. E aqueles que por fraqueza ou lentidão colheram pouco, descobriram que não lhes faltava nada. Deus fez com que cada família tivesse exatamente o suficiente para aquele dia. A provisão de Deus não promove o acúmulo, mas a suficiência. Junto com a instrução da colheita, veio uma proibição clara. Moisés disse: ninguém guarde nada para a manhã seguinte. O maná era o pão diário, um convite para confiar diariamente. Mas, como sempre, alguns não obedeceram. Movidos pela incredulidade ou pelo medo de que no dia seguinte não houvesse mais, eles esconderam uma parte do maná. E qual foi o resultado? Na manhã seguinte, o que eles guardaram estava cheio de bichos e cheirava mal. A desobediência transformou a bênção em algo podre. Moisés ficou irado com eles, pois a atitude deles revelava uma profunda falta de confiança no provedor. Mas havia uma exceção a essa regra, e ela ensinava sobre outro princípio fundamental: o descanso. No sexto dia da semana, o povo percebeu algo diferente. Ao colher, eles recolheram o dobro da porção diária. Os líderes foram contar a Moisés, preocupados, e ele explicou:
Isto é o que o Senhor ordenou. Amanhã é dia de repouso, o santo sábado do Senhor. O que vocês quiserem assar, assem. O que quiserem cozer, cozam. E tudo o que sobrar, guardem para a manhã seguinte. E, maravilhosamente, o maná guardado do 6º para o 7º dia não estragou nem criou bichos. No sábado, quem saiu para colher não encontrou nada. Deus estava ensinando seu povo a descansar, confiando que a provisão para o descanso já havia sido dada. Para que essa incrível demonstração de fidelidade nunca fosse esquecida, o Senhor deu uma ordem a Moisés. Ele mandou que um homer de maná, a medida diária por pessoa, fosse guardado em um vaso como um memorial perpétuo para as futuras gerações. Arão pegou um vaso, colocou o maná dentro e o depositou diante do testemunho, a Arca da Aliança, para que ficasse ali, guardado. Por 40 anos, até chegarem à fronteira da Terra Prometida, os filhos de Israel se alimentaram do maná. O pão do deserto se tornou um símbolo eterno da fidelidade e do cuidado de Deus. Vamos refletir um pouco sobre as lições espirituais de Êxodo 16. Primeiro, a fome no deserto serve como um espelho para o coração. É na falta, na necessidade, que revelamos onde está nossa verdadeira confiança. Será que olhamos para Deus, o nosso libertador, ou sentimos saudades do Egito, o lugar da nossa escravidão? A crise não é apenas um problema a ser resolvido. É uma oportunidade para enxergarmos o que realmente está dentro de nós. A segunda grande lição é sobre o pão para hoje. O maná nos ensina a viver um dia de cada vez. Deus não entregou um estoque para o mês inteiro. Ele deu a porção exata para cada dia. Essa é a essência da oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição nasceu no deserto, com o maná. Ela nos convida-se a abandonar a ansiedade sobre o amanhã e a confiar que o mesmo Deus que proveu hoje, proverá novamente quando o sol nascer. Outra lição poderosa é sobre o descanso confiante. No 6º dia, a porção dobrava, e no 7º, o maná não caía. Quem tentava trabalhar no sábado em busca de sustento, não encontrava nada. Isso nos ensina que o descanso ordenado por Deus não é preguiça, nem perda de tempo. É um ato de fé. Descansar é declarar com nossa atitude que confiamos que Deus já proveu o necessário e que nosso sustento vem dele, não apenas do nosso esforço. Por fim, o maná se torna um memorial de fidelidade. Aquele vaso com maná guardado na arca servia para que as gerações futuras vissem e se lembrassem de como Deus sustentou seu povo no meio do nada. A nossa história com Deus, às vezes em que Ele nos sustentou em nossos próprios desertos, também se torna alimento para a fé. Nossas experiências de provisão servem de testemunho para aqueles que vêm depois de nós. O capítulo 16 de Êxodo nos mostra que no lugar onde nada cresce, onde tudo é estéril, Deus faz descer o sustento do céu. Entre a murmuração do povo e a necessidade de confiar, o Senhor se revela como aquele que supre, ensina e guia. Ele é o Deus que nos dá o pão de cada dia, nos ensinando a viver pela fé, a descansar em sua provisão e a lembrar de sua fidelidade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo do nosso projeto Êxodo. Que a lição do maná fortaleça a sua confiança no Deus que provê. Até a próxima!